Cíntia Tavares pronta pra falar. Entre versos, beats vão pulsar um podcast que te faz dançar. Palavras soltas, rima no ar. Histórias vivas pra gente escutar. No flow da mente, impossível parar. Quero te ouvir, vamos conectar. 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 Quero te ouvir, te sentir vibrar na batida certa. Vamos guiar no comando. É só começar. Som diferente pra te conquistar. Oi, gente! Estou com mais um episódio hoje do Quero Te Ouvir. Hoje com a ilustre presença de Rafael, nosso cartunista, um achado em Juquitiba. Então vamos falar um pouquinho sobre você. Quem é o Rafael? Produtor do Parquinho Jurássico, que passa lá na vai ter que falar, né? Na TV Cultura. Na TV tem que falar, acho que TV não vai dar pública, nada, né? né? É público, né? Lá na TV Cultura. Então, vamos lá, Rafa, se apresente pro pessoal, pro público de Juquitiba. Sou Rafael Francisco, ela falou que eu sou um achado em Juquitiba, acho que eu sou um achado. perdido em Juquitiba, no meio do mato aí, né? Eu sou morador lá do bairro da Sama. Eu nasci em Juquitiba, né? Juquitibense. Nasci em São Paulo, mas Criado aqui? morei sempre aqui. E sei lá, sempre me interessei por desenho, né? Desde criança, que Foi nem formada qualquer aqui, terminou a criança. escola aqui em Juquitiba. Eu estudei na escola da Sama, na Teresa Togo, no Comolate. Nossa, legal, porque assim, nas entrevistas que eu fiz, é a primeira vez que alguém fala da Sama. Olha que legal. Tem que representar, né? Um representante da Sama. Então, aí estudei lá o equivalente hoje em dia ao Fundamental 1, né? O pré-escola é Fundamental 1. E depois estudei no Oredo. Juquitibão. No famoso Juquitibão, e aí terminei Eu sou o ensino suspeita regular pra ali. falar do Juquitibão, porque é a minha escola do coração. Eu trabalhei durante 2 anos lá na cozinha. Você trabalhou lá, né? Trabalhei, eu tenho um carinho muito grande por aquela escola. Sim, eu tenho muitas boas lembranças, assim, da época de escola. Claro, adolescência é fase difícil, mas eu, apesar da fase difícil da adolescência, eu tenho boas lembranças. É uma escola que eu também tenho muito carinho, assim. As duas escolas, da Sama e a do Oredo. E eu tenho que mencionar aqui a escola do Manacaso Soares, que foi onde eu trabalhei. Vamos falar sobre o Manacá, você trabalhou lá. Sim, e eu acredito que esse período, ele foi muito importante pro que eu estou fazendo agora, que é o Parquinho Jurássico, que é um desenho infantil, né? Lembrando que o Parquinho Jurássico é um desenho produzido aqui em Juquitiba. Importante dizer que é em parceria com a Ibirá Cultural, até a minha sócia Denise, né? Beijo, Denise! Mas ele nasce aqui. Eu levo essa ideia para ela, né? E foi minha professora no curso de animação. Estudei animação em São Bernardo, né? Morei um tempo lá. E ela... Não aguentou ficar longe daqui. Bebeu água daqui, não tem jeito, né? Já era, eu não saio mais. Sim. Então, e aí é essa parceria, né? Juquitiba, São Bernardo. A gente tá tocando esse projeto. De onde nasceu essa ideia de fazer o Parquinho Jurássico? Ser um cartunista? Eu trouxe uma coisa aqui que eu queria mostrar. Vamos lá. Que tem a ver com a minha infância, que tem a ver... Eu pensei... Por isso que eu gosto do Quero Te Ouvir, gente, porque é um negócio que eu não faço edição, entendeu? É desse jeito mesmo. E aí eu falei,
eu vi, antes de sair, tava lá em cima, né? Eu falei, cara, eu vou levar isso se eu tiver oportunidade, eu vou mostrar, porque tem a ver com... Eu quero Vou pegar ver, aqui, com ó. licença. Gente, eu tô falando, Juquitiba é um lugar maravilhoso de pessoas maravilhosas. É uma coisa que remete à minha infância. Nossa! Ó, pessoal. Nossa, da Nestlé. Esse chocolate era muito gostoso. Esse chocolate é jurássico. Olha, gente. É da época lá da Então daqui vem a inspiração É do... uma das inspirações, com certeza. Nossa! Isso aí foi... Não, isso daqui é isso daqui, pra colecionador, isso é peça de colecionador. Nem existe mais. Não. Cara, Eles fizeram que uma legal. reedição. Olha, gente. Eles fizeram uma reedição, acho que uns 10 anos atrás. Mas esse aí é lá do início dos anos 90. Nossa, meados os dos 90. T-Rex, fala sobre cada um. Vai achando que Juquibós não é cultura. Que quero te ouvir não é cultura. Isso daqui é cultura, gente. E eu comi chocolate pra caramba, né? Nossa, porque esse tá chocolate completo. era muito bom. E tá completo esse álbum, né? Vinha dentro da embalagem. Isso, essas figurinhas... Nossa, eu falando da minha idade. Pois é, a gente tá aqui, tá... Olha, eu me entregando a idade. Eu mesmo devo estar na idade de um desses dinossauros É aqui, quase né? isso, estamos. Mas essa figurinha, não dá pra quem tá em casa ver, mas ela é tipo uma cartolina e ela ajudava o chocolate a não empenar, né? Então ela tinha essa função de manter o chocolate ali retinho, e depois você comia o chocolate, você tinha figurinha, né? Nossa, que legal! Faz anos que eu não vejo um desses. Então, vou deixar aqui. E então, esse interesse por dinossauros, ele vem da infância. Assim, duas coisas que eu tenho um interesse muito grande, que uma coisa tem nada a ver com outra, que é dinossauro e Fórmula 1. Né? Eu queria ser piloto de Fórmula 1 quando eu era criança. Não, quando eu era criança, eu queria ser piloto de Fórmula 1 e paleontólogo. Eu falei, acho que dá pra conciliar as duas carreiras, né? Olha ali, ó. Deve ser bem tranquilo. Só que aí, eu era um grande fã do Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna era o meu herói de infância. Acho que de muitos, né? Todo mundo gostava do Ayrton Tinha Senna. como, e ele tinha um carisma. Era algo único dele. Sim. Você nunca mais viu na história da Fórmula 1 nenhum piloto com a garra, a determinação e a humildade dele. E no momento em que o país vivia um momento muito difícil, né? Um momento político, econômico, saindo da transição da ditadura para uma democracia meio esquisita. Né? Aí o nosso primeiro presidente eleito pelo voto direto foi o Collor. Que ainda sofreu um impeachment. Exatamente. Aí você teve o Fernando Collor, você teve o Fernando II, né, que é o Fernando Henrique, que ali, ok, as coisas se estabilizam, mas ainda muito problemático, né? E foi uma coisa... Tô viajando aqui, tá? Não, mas mas é isso, gente. O importante é mostrar isso. Mas é que o Ayrton levar Senna informação. é muito louco porque... Porque assim, a gente que é da década 80, 90, a gente viveu isso. Sim. A molecada de hoje não tem nem noção do tanto de luta que nós enfrentamos para chegar aonde nós estamos hoje, o quanto foi difícil, quantas pessoas morreram em prol da democracia para que hoje a gente fosse um país democrático, para que hoje o Quero Te Ouvir existisse, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Para você ter uma ideia, aí houve o fim da ditadura, e aí meu pai conta ali dos anos 80, eles morando lá na Sama, e aí ele recebeu o salário, no dia seguinte, quando ele ia comprar as coisas aumentavam, porque a inflação era absurda. Tanto que o Grupo Comolate lá, eu não lembro como foi feito isso, mas eles criaram uma cooperativa onde comprava-se os alimentos e estocavam lá. E o funcionário ia lá e fazia a lista dele, pegava e depois pagava com preço antigo. E que não tinha nem data de validade, na época não era Então, obrigatório. não, mas ali eu acho que eles tinham esse cuidado, né? Assim, os alimentos eram... Só que assim, os não perecíveis, os perecíveis, aí carne mesmo,
Era raro. Assim, a gente... Hoje em dia também tá meio difícil, Tá, né? tá, parece que a gente tá revivendo... O negócio tá voltando, ninguém quer falar, mas Sim, tá aí, né? Mas assim, eu tenho que ser honesto e dizer que apesar da minha família, claro, a gente nunca foi rico, mas eu nunca passei por uma situação extrema. Isso nunca. Eu não tive luxo, né? Mas, sei lá, sempre tive um teto, sempre tive roupa, nunca tive que parar de trabalhar, de estudar para trabalhar, e eu nunca passei perto de um drama que muita gente infelizmente passa, que é você passar fome. Às vezes não tinha aquela comida que a gente queria. Banquete, tudo mais ali o básico do dia a dia. Sim, então nesse sentido Vocês foram abençoados. Sim. É muito louco dizer que nesse sentido a gente foi privilegiados, mesmo diante da situação. Numa situação que não era nem da chamada classe média. Antigamente nem tinha isso. Agora que tá sendo falado de A, B, C, D, E. Mas assim, claro, meus pais certamente sofreram muito na infância. Eles sim passaram por situações extremas. Ou perto disso, né? Se não chegou numa situação extrema, passou perto disso. E depois para manter a família também, né? Nesse contexto que hoje que a gente tá no lugar deles, a gente sabe o quanto custa, né? Não é fácil. Então, e tudo isso aí dinossauro, o Ayrton Senna. Aí o Ayrton Senna morreu e eu fiquei meio... Depois eu descobri que eu gostava mesmo de Fórmula 1, né? Mas quando ele morreu, eu falei, cara, agora eu não vou mais ser piloto de Fórmula 1, né? O Ayrton Senna morreu. Meu ídolo. Aí o que ficou pra mim, e foi num momento muito difícil essa morte dele pra mim, porque eu tinha parado de estudar na SAMA e vim pra Juquitiba. Então foi uma transição. Aconteceu muita... Eu lembro aquele ano que eu fui pra quinta série, aconteceu bastante coisa e veio eu e meu primo da SAMA, acho que eu me lembro, eu e ele, eu era muito franzino, muito baixotinho, e tinha uma coisa na escola que os alunos que estudavam no centro, eles meio colocavam meio juntinho ali já no Juquitibão. Já tinha uns grupinhos. A galera que vinha dos bairros aí, sofria. Juntava a galera. E assim, eu caí numa sala onde tinha alunos muito maiores, assim, porque você tinha os alunos que repetiam de ano e tal. Na nossa época não tinha ninguém, né? Pra dar colher, não tinha esse negócio de bullying, era a lei da sobrevivência. Sim. Você tinha que... E aí, nesse contexto, porque o que acontecia, né? Nessa mudança de rotina, chegava o final de semana, porque o Ayrton Senna correu 2 grandes prêmios, no terceiro ele morreu naquele ano, putz, vai ter corrida. Eu vou ver o Ayrton Senna, então, tá difícil a semana, mas... Mas eu vou ver o Senna. Domingão eu vou ligar a televisão de manhã. Não vai resolver meus problemas, mas um banho na alma ali, né? E aí ele morreu, e eu falei, cara... E assim, era naquela fase em que a gente busca algumas referências que estão fora de casa, né? O Ayrton Senna era meu herói, minha referência, né? E aí foi nesse ano que eu comecei a olhar, no final desse ano, com mais cuidado para os meus desenhos. Porque antes eu desenhava como qualquer criança e tal, e nesse ano eu lembro, foi um primo meu, o professor Cícero, eu vi ele fazendo um desenho... Ele desenha muito bem, né? Muito talentoso. Eu acho que era para uma festa de fim de ano da escola da SAMA, alguma coisa assim. E ele desenhou o Zé Seu primo era professor da SAMA? Ele, naquela época, ele não dava aula lá, mas como ele desenhava, não sei se ele foi chamado para ajudar a decorar, né? Alguma coisa mas assim. Era professor aqui da cidade? Ele é professor. Ainda hoje? Sim. Nossa. E aí eu vi ele desenhando o Zé Carioca. E eu vi a revistinha que tinha o Zé Carioca e eu falei, eu vou tentar copiar. E eu fiz, e certamente esse desenho ficou todo torto. Mas eu gostei, eu fiquei satisfeito, eu falei, cara, eu sei desenhar.
Não saiu perfeito, mas saiu alguma coisa. Na minha cabeça tava perfeito. Quem desenha tem isso, né? Você faz um desenho, você que desenha isso, se tiver alguém que desenha assistindo isso, mas não é um profissional ainda, tá começando, faça um desenho e coloque ele diante do espelho. Ó, já fica a dica. O que vai acontecer? Quando você está desenhando, seu cérebro está acostumando ali com o que você está fazendo. Então parece que está tudo lindo. Quando você coloca diante do espelho, você inverte essa imagem. Seu cérebro fala, peraí, tem coisa errada aqui. Aí você consegue ver os defeitos, né? Olha só o tanto de coisa que tem por trás de um desenho. Mas é importante também dizer que anteriormente a esse fato, um outro grande incentivador de desenho que eu tive foi meu pai. Uma vez, o meu pai trabalhava com máquina de terraplanagem, então ele fazia brinquedo de madeira pra mim, e ele desenhava essas máquinas. E eu falei, meu Deus, olha, meu pai... E eu lembro uma vez que meu pai desenhou um Batman pra mim. Desenhou o Batman arremessando um bumerangue assim, aí eu olhei aquele desenho e eu queria ficar fazendo, copiando, né, o desenho. Só que eu fazia isso e deixava, ia fazer outra coisa e tal. Nesse ano que eu te falei que eu fui pra quinta série, vi esse meu primo desenhar, eu comecei a ter o cuidado de guardar os desenhos. E de tentar entender o que eu estava fazendo, né? E começou aí. Cara, sensacional. E eu falo pra caramba, né? Calma aí que a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Vou passar um comercial, que agora a gente tá chique. Agora temos comercial, olha só, Chique Voz. Que legal. E a gente já volta, gente. Até daqui a pouco. Voltando pra essa conversa que tá muito interessante. Ai, vamos voltar lá. Aí aconteceu o incidente com o Senna, aquilo te abalou. Uhum. E aí você foi pro lado dos desenhos, que é o que seu tio estava te apresentando. Isso, meu primo. O seu primo, É. Desculpa. E aí foi quando você começou a guardar tudo. Sim, aí ficou sistemático, né? No sentido de prestar mais atenção naquilo que eu estava fazendo, de tentar entender da maneira com que eu podia, né? Porque estava começando ali, não tinha professor de desenho, não tinha nada. Deixa eu me ajeitar aqui, gente. E aí, até vou virar aqui também, ficar. E aí nessa época, ali em 90, nos anos 90, né? Eu gostava muito de quadrinhos. Né? Meu pai. Eu gostava dos quadrinhos da Turma da Mônica. Pois é. Então, Nossa. eu sou um dos que o pessoal fala, o Maurício de Souza alfabetizou. Não, o Maurício de Souza, ele forneceu uma ferramenta muito importante. Quem alfabetiza é professor, tá? Vamos. Né? O Maurício tem o mérito dele, Maurício de Souza. Cara, É um excelente cartunista, por sinal. Ele é o pai, né? Sim. Da história em quadrinho e tudo mais. Mas, assim, é importante a gente esclarecer. Sim. E tanto que, assim, essa foi minha intenção desde o começo em fazer o Quero Te Ouvir. Trazer esclarecimento, informações para as pessoas, que as pessoas entendam as coisas da maneira que ela realmente é, sem fantasia. Então é importante ter alguém que explique isso. E de novo... É usado como material de auxílio. Exato, uma ferramenta que pode ser usada, porque eu vejo isso, não, mas você... Não, o Maurício tem muito mérito, mas são outros. Uhum. O mérito de alfabetizar uma pessoa é daquele que está ensinando ela a ler, que tá pegando a revista do Maurício de Souza, né, e mostrando ali naquele universo lúdico os códigos, as letras e tal, né? Identifica... E certamente o Maurício de Souza é uma grande referência também, né? Pra mim, porque eu gostava de quadrinhos, comecei lendo Mônica, e depois eu comecei a me interessar por quadrinhos de herói, quadrinhos americanos, Marvel, assim. E nessa época você tinha uma leva de artistas brasileiros desenhando para Marvel. Você tinha o Rogério Cruz, você tinha o Mike Deodato, você tinha o Otávio Cariello, tem outros, acho que o Klebs, acho que desenhou. E é importante você falar esses nomes para
de uma maneira assim de enaltecer Sim, também sim, o o Rogério trabalho Kahn. dos cartunistas brasileiros. Sim. Que não, o cartunismo ele não se resume só a Maurício de Moraes, tem muita gente boa, Sim. muita gente assim, genial. Então, e aí o que aconteceu, né? Eu tinha revistas que falavam, naquela época não tinha site, não tinha internet. Nossa, nós ia pra biblioteca pra fazer trabalho de escola de folha de almaço. E aí um colega meu me traz uma revista que falava sobre filmes, quadrinhos, né, cultura pop em geral, e com entrevista com um desenhista da Marvel. Eu falei, Mike Deodato. Mike, né? Aí ele explicou na entrevista que ele é brasileiro, acho que lá da Bahia, se eu não me engano, Mike Deodato. E ele falou, não, a gente tem que meio que dar uma mudadinha no nome para ficar mais fácil pro americano. Hoje em dia eu acho que isso não tem mais, acho que os artistas estrangeiros usam o nome original. Mas ele tinha que ter esse nome artístico mais internacionalizado, né? E aí eu falei, cara, dá pra desenhar quadrinhos, né? Dá pra fazer. E aí eu falei, não, eu vou ser desenhista de quadrinhos. Só que a minha habilidade de desenhista não é para isso. Porque é outra competência dentro do desenho que você tem que ter para fazer quadrinhos para Marvel, por exemplo, né? E aí eu também, nessa época, tô lendo Marvel, tô lendo Maurício de Souza, e começa a cair na minha mão desenhos do Angeli, da cartunista Laerte, do Glauco, que era o pessoal que fazia tirinha de humor para jornal. Era da hora, aquelas tirinhas de e humor. ali eu olhei. Tinha um humor sarcástico. Aí tinha o Adão Itsugahai, agora não sei nem pronunciar o segundo nome dele, né, que é um cartunista lá do Rio Grande do Sul, veio para São Paulo depois. E aí eu falei, cara, o desenho desse cara é muito despojado. Só que ao mesmo tempo que você olha, parece uma coisa muito simples, e às vezes é simples, mas é muito rico na questão do texto. Você falou a ironia, o sarcasmo que tem ali, o comentário, às vezes pode ser de comportamento, às vezes pode ser um comentário político, coisa bem ácida, né? E aí eu já tô ali no colegial. Aí eu começo a fazer uns personagens de cartoon, e geralmente eu gostava de rock, né? E eu gostava muito dos desenhos, eu gostava de todos, mas o Angeli era o cara que... Era mais a sua inspiração. Porque a temática do Angeli sempre o rock and roll permeou, né? Pop cuspe, rebordosa. Batia com o que você gostava, dos seus gostos. E aí geralmente eu fazia, meu desenho era um carinha, normalmente não aparecia o olho, ou ele tava com uma touca muito baixa, ou com o cabelo sempre cobrindo o rosto, e num quarto bagunçado, porque o Angeli tem essa coisa da poluição do desenho dele, que remete a São Paulo, né? Aquela coisa toda. Aquela bagunça. E eu lembro que uma vez eu comprei uma caneta de ponta porosa, que é diferente da caneta Bic. Pra quem não sabe, a caneta Bic ela tem uma esfera na ponta. A ponta porosa, né? E essa esfera, por isso caneta esferográfica, né? E aí você tem que apertar um pouquinho para sair a tinta. Se você consegue inclusive tons, né? Você vai levinho, é mais claro, e a linha mais fina. Se você aperta, a linha é mais escura, né? Só que quando você aperta, ela marca o papel. E a ponta porosa, ela, tem um preto brilhante ali e você não precisa apertar. E eu lembro que eu fiz um cartoon com essa caneta. O colega meu, acho que foi o Wesley, tá em Curitiba agora, ele pegou e levou para a professora de artes, a professora Soninha. É uma pessoa importante também para mim. E a sala era aquela aula de educação artística ainda, o pessoal achava que não precisava... de manter a ordem. A professora pegou assim, tá muito bom, pena que é uma Xerox. Falou isso pro Wesley, né? Eu fiquei pessoalmente ofendido na hora que ela falou. Ofendido porque ficou e tão lisonjeado. bom, Eu fiquei ofendido. Que parecia até a falei, Xerox. professora, não é Xerox, eu vou te mostrar. Porque eu fazia o desenho a lápis, depois eu falei, ó a marca da borracha aqui, ó o lápis. Ela olhou assim, falou, nossa, mas você é um artista. E ela falou, sério? A primeira vez que alguém levou a sério o meu trabalho ali, eu virei outro aluno na aula dela. Eu realmente fiquei muito interessado ali. Olha, eu acho que... Como é importante o olhar do professor eu acho que ela não lembra disso. Porque eu sou uma pessoa que teve
uma professora de artes naquele ano. Eu sei lá quantos alunos ela teve ao longo da carreira dela pra lembrar. Bastante. Mas professora Sonia, não sei se você vai assistir, ou alguém que a conheça, né? Mas ela foi também muito importante para mim nesse processo, né? Ela fez você se sentir importante. Sim, porque... Porque às vezes a gente, pra dar início, a gente só precisa de alguém pra falar assim, não, você vai lá que você é capaz. Você precisa de alguém pra dar aquele empurrãozinho. E outra coisa, ela realmente, o que eu senti foi uma seriedade dela falando pra mim. E eu me senti respeitado, né? Então foi bem importante essa... Que legal. Um detalhezinho dentro de uma sala de aula, dentro de uma letiva, olha o tanto de coisa, não dentro de nada ali, mas que pra mim... Fez a diferença. Tô lembrando dessa história hoje, né? Imagina. Por isso que eu falo que o professor nesse país tinha que ser muito bem valorizado, porque um professor, ele tem ali não só a missão de ensinar as pessoas a alfabetizar, mas também eles mudam vidas. Eles dão inspiração, eles dão ali ajuda na criatividade. Quando você faz um trabalho, você muda vidas. Sim. Você salva vidas. Sim. Os professores muitas das vezes salvam vidas. Sim, exatamente. E pra você ver que uma coisa que nem eu falei, talvez ela nem se lembre disso, e natural que não se lembre, porque a vida de professor é aquela correria, mas o poder que tem, uma coisinha que ela falou. Um olhar diferente. Sim. Nesse ano, no colegial, a gente fez uma... Soninha, muito obrigada, porque graças a você, hoje Juquitiba tem um cartunista. Obrigado, professora. Nesse ano eu lembro que a gente fez um gibi cartoon, uma paródia do Hulk. Eu e o Wesley, esse meu colega, ele escreveu, aí eu fiz ali, aí eu lembro que veio uma pessoa da outra sala que queria ler, porque em vez de eu terminar o gibizinho e trazer... Não, eu trazia as páginas, assim, olha, eu fiz hoje e tal. E aí começou a ficar cansativo, porque a história é muito longa. Eu não queria mais fazer. Não, mas você tem que fazer, a gente quer ver, não sei o quê. E eu tenho essa história até hoje lá, tá guardado. Eu devia ter trazido também. Você me manda as fotos, depois eu posto. Tá, assim, eu vou procurar eu jogo lá. Na Tá. entrevista, eu faço um trabalhinho da hora. Ah, na edição ali. Na edição. Ah, que legal. Mas os desenhos estão bem ruinzinhos assim, né? É Mas o seu começo, ninguém começa perfeito. Alguém a gente tem que começar de algum lugar, nem Sim. sempre da onde a gente gostaria. Sim, é verdade. E aí, como que nasce o Parquinho Jurássico? Então, o Parquinho Jurássico, ele vem anos... Cara, vem... Eu tô falando aí essa história da professora Soninha, 98, 99. Você fez o curso de cartunista? Não, então, aí o que aconteceu? Me formei no colegial e, cara, o que eu faço da vida em Juquitiba? Como é que eu vou desenhar pra Marvel? Sabe? Como é que eu vou estudar desenho? Não tem faculdade na época, pelo menos no Brasil, acho que não tinha faculdade de animação. Nem no Brasil, imagina a dificuldade, porque era uma coisa que não tinha nem no país. Eu lembro que tinha uma escola de desenho em São Paulo, fundada por esses artistas da Marvel, só que o preço para chegar em São Paulo de ônibus, imagina, alimentação, assim, não tinha menor... Fora o preço do curso também. E aí eu falei, não, eu preciso entrar na faculdade, eu vou estudar arquitetura, estudar artes, fazer alguma coisa ligado ao desenho, e se der eu faço meus desenhos artísticos, né, vamos dizer assim. E aí eu começo a trabalhar no Manacás, isso 2000, eu formei em 2000, foi 2003, 2004, 2003 eu acho, Manacás. E aí eu primeiro começo a fazer cursinho. Eu falei, não, eu queria entrar na USP, né? Aí eu comecei a estudar, fiz 2 anos de cursinho. Eu me deparei com a prova de artes prova específica de artes da Universidade de São Paulo e foi assustador. Eu imagino. A prova teórica, você precisa de uma bibliografia robusta. Assim, você tinha que ter... Robusta não, né? Tinha que estudar mesmo. Mas era um livro que a galera tava vendo na faculdade, não era um negócio que eu tinha visto na escola.
né? Ainda mais um estudante de escola pública. E aí eu escrevi alguma bobagem lá nessa prova. A parte da tarde dessa prova era desenho. A prova de desenho eu achei bem interessante. A proposta era você desenhar algo. Primeiro você considerar a fotografia antiga, né? A fotografia como um filme, aquela coisa toda. E sem edição, só o ato de você registrar a imagem. Então considere isso e faça um desenho de algo que a fotografia não consiga captar. Essa proposta eu achei muito boa, assim, eu me senti desafiado, né? Não fui bem, tá, gente? Mas É que você fazer uma coisa que não seja possível captar é muito difícil. Não é. Sabe o que a fotografia, nesses termos que eles colocaram, não consegue captar? 2 lugares distintos ao mesmo tempo. Não é a única resposta, não é a única possibilidade, mas para você fazer isso com a fotografia, você vai precisar editar, né? Mas no registro, você não consegue, porque a câmera vai apontar para um lado, só se tiver 2 câmeras. Mas cada uma vai registrar uma coisa. E ainda assim, se quiser juntar essas 2 coisas, isso já é um trabalho de edição, já não é o ato de clicar ali, né? E aí eu lembro, eu falei, cara, que pena que eu tô querendo entrar na USP, né? Mas essa ideia é muito boa, né? Esse desafio. E aí eu tive essa ideia, falei, não, vou desenhar uma paisagem urbana, eu nem lembro o que eu fiz, e uma paisagem natural, sabe? Pensei em uma coisa assim, né? E aí fui solenemente reprovado, né? Só que eu entrei na segunda opção em letras. E foi importante também, mas foi um período bem difícil. E em letras, olha só que coisa, né? Eu me deparei, eu comecei... Nossa, tava uma loucura na minha vida, eu tava fazendo letras. Só que eu queria ir pra parte gráfica, né? Eu queria... Não adianta, não era pra eu tava ser. infeliz no curso de letras. Embora eu gostasse das aulas de literatura e tal, mas tinha que trabalhar à noite, aí acordava de manhã, ia cedo pra faculdade, voltava pra Juquitiba. Você tava uma maluquice. Pra piorar a maluquice, eu falei, eu vou fazer um curso na finada SOS Computadores. Que era acho que era designer gráfico, tinha um nome lá. Mas ali eu aprendi um pouquinho de Photoshop. Aprendi um pouquinho do... Não era o Illustrator, era o CorelDRAW, né? Pra mexer com os vetores. E não aprendi nada, e deveria ter aprendido, de InDesign. Que serve para fazer diagramação de site, de revista e tal. Um dia eu estou na faculdade, eu vejo no mural lá uma editora em São Bernardo do Campo, procurando diagramador. E nesse período eu estava fazendo desenho para o jornal Imparcial. Não sei se você já ouviu falar. Não. Aqui em Juquitiba, quem é de Juquitiba há mais tempo, acho que certamente, se não conhece, já ouviu falar do seu Cristofoletti. O seu Cristofoletti eu lembro. Eu já ouvi falar muito. Ele fundou o jornal Imparcial há muito tempo, aí parou e ali no... Então você fez tirinha pro jornal local. Fiz. Por que eu fiz, né? O Raul, um colega que estudou comigo, falou, cara, você faz seus cartoons, por que você não faz pro Imparcial? Porque na época, é importante dizer, ainda eu não tinha Facebook, eu não tinha... Calma aí que eu vou fazer só mais um intervalo. Aguardem os próximos... Calma aí, gente. Já aguardem volto. os próximos capítulos. Só uns minutinhos. Voltamos. E aí nisso você foi atrás conversou com ele para apresentar o projeto para Denise. Isso, a Denise gostou. Ela tinha me dito, né, porque só para esclarecer uma coisa aqui, o pessoal lá em São Paulo, São Bernardo, me chama de Chico, né, porque eu trabalhei lá, tinha muito Rafael, eles chamavam pelo sobrenome, meu sobrenome é Francisco. Aí ficou Chico. De Francisco para Chico é um pulo, né? E aí ela, Chico, porque eu entrei em contato pelo Facebook, eu queria ter entrado em contato com você porque eu queria desenvolver esse projeto lá na época. E eu com vergonha de pedir para ela se ela queria, que uma pessoa com experiência, né? A Denise tem uma vasta experiência e conhecimento também. Sim, e o que eu sempre tive em mente falar, se um dia eu mostrar esse projeto para ela ou para qualquer outro profissional que eu confie,
eu não posso tomar tempo dessa pessoa. E eu não conseguia terminar o clipe, era isso que eu tinha medo. Né? Por isso que eu queria ele pronto, né? E aí ela falou, não, ficou legal. Aí a gente começou a ver editais, né? E até aí veio o PROAC de 2020. 2019. O PROAC lembrando que o PROAC ele é um edital do governo do estado. Isso, para fomentar a cultura, diversas manifestações artísticas, né? No nosso caso, audiovisual. E ela falou, olha, só que a gente não tem acho que não, a gente não, é melhor a gente não concorrer ao PROAC para série, porque a gente está começando agora, a chance da gente conseguir é muito baixa. A gente vai se inscrever em primeiras obras, que aí você inscreve pelo seu nome, ou curta-metragem, onde eu escrevo pela Ibirá Cultural. Porque se eu escrevesse pelo meu nome no curtas, eu não sei se eu poderia, porque você tem que provar que você vai dar conta daquele orçamento, você vai, sabe? Você tem todo um cronograma orçamentário, cronograma artístico, é bem trabalhoso, Isso. gente, não é fácil não. Inclusive, a Juquevoz hoje existe graças ao edital da PENAB, um edital da prefeitura daqui do município de Juquitiba. Lembrando que todos esses editais são reconhecidos pelo Ministério da Cultura. Sim, e ainda... Então, respeita nós. E ainda assim, né, qualquer democracia no mundo, qualquer país que queira se chamar de democrático, ele tem o dever de investir em arte e cultura, né? Porque existe esse debate, mas vai ficar dando... Não tá dando dinheiro, a gente tá trabalhando. Nós não somos vagabundos, entendeu? E é um trabalho duro. Eu acho uma coisa importante dizer que você ser contemplado por um edital, não sei os outros modelos, mas que nem o PROAC, que nem a PENAB, que nem a Paulo Gustavo, não é que estão te dando um prêmio. Não. Todo aquele dinheiro que você diz que custa o seu projeto, todo aquele valor, você tem que dar conta no final, centavo por centavo. Centavo por centavo, eu não posso gastar um centavo a mais. Exatamente. Tudo bonitinho. E assim, para deixar claro, esse valor que é disponibilizado para nós, fazedores de cultura, é 100% para o nosso projeto. Sim. É para investimento no projeto. O resto das coisas você corre atrás. Exatamente. Porque, enfim, nas administrações federais anteriores... Foi complicado. Havia muito ruído e muita desinformação sobre isso, né? Mas sei lá, Hollywood tem incentivo do governo. As pessoas não falam de outras maneiras diferentes do que acontece aqui no Brasil. Mas lá também os governos e o governo federal deles lá, eles também têm incentivo. Até porque os americanos, assim, Hollywood é a maior indústria cinematográfica do mundo. Sim, né? Então até eles recebem. Claro que eles geram muita receita e reinvestem isso. Emprego também. Né? Mas também recebem algum tipo de incentivo governamental. Como eu disse, talvez seja diferente dos incentivos que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas enfim, aí a gente foi atrás dos editais. Então aí veio o PROAC, aí a Denise falou, não, melhor tentar o Primeiras Obras, que é a sua primeira obra, e o curta. Claro, se você ganhar os dois, você só pode escolher um, tá? Você não pode... Tem esse detalhe. E aí nós ganhamos os dois. E aí falou, não, vamos em vez do Primeiras Obras, vamos pro curta, porque acho que tem uma questão de empresa, enfim, era mais favorável pra gente escolher esse. E foi no ano da pandemia. Meu Deus. Guarda essa informação. E aí o que aconteceu? Ganhamos e publicaram no Diário Oficial. Eu falei pra todo mundo, falei, cara, vem pro PROAC, vou fazer um curta-metragem, meu desenho. Né, vamos gravar as músicas, vai fazer, né, vai acontecer. Vai estourar. E aí falou, legal, agora tem o próximo passo, que é você assinar o contrato e você apresentar o registro da obra. Porque a minha obra, ela é autoral, você, sei lá, poderia pegar uma licença de uma música do Chico Buarque e isso tá no valor, tá, né? Você pode fazer isso, só que aí você vai ter que
provar que foi liberada essa música. Se você vai fazer um trabalho autoral, você tem que provar que aquele trabalho é seu, que você não copiou de ninguém, que você não, né? Não é plágio e tudo mais. E aí esse registro, ele é da Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional fica no Rio de Janeiro. Só que a Biblioteca Nacional, ela tem escritórios em todos os estados do país. Só que lembra, a gente estava na pandemia, né? O que aconteceu? O escritório da Biblioteca Nacional, eu não sei os demais, mas o de São Paulo estava fechado. A gente tentou FedEx, a Denise ligou, a Denise estava cogitando ir para o Rio de Janeiro, porque a Biblioteca Nacional acho que estava funcionando. Mas aí tinha um prazo. E aqui em São Paulo fechou tudo. Fechou tudo, assim. E aí, o que aconteceu? A gente ganhou e não levou. E eu desempregado, aquela coisa toda. Aí você vê assim, ó, o seu sonho assim, ó, indo rala abaixo. Só que você sabe o que me pegou nisso tudo? Foi a grana. Porque eu falei, a gente ganhou o edital. Não, a gente ganhou ok, não conseguimos fechar o contrato por uma questão técnica e legítima, né? Não tem nem o que reclamar, porque é a maneira de garantir a legalidade das coisas, né? Só que eu falei, cara, eu tô mó feliz de ter ganho, mas o que tá me pegando de ter perdido é que eu não vou ter grana. E a coisa não tava muito fácil. E aí, ao final daquele ano, uma colega minha que trabalhou comigo em São Bernardo, eu tava trabalhando em São Paulo e me indicou para uma vaga numa empresa também de material didático, multimídia, né? E no início do ano seguinte eu comecei a trabalhar nessa empresa, no início assim, maio, né? E aí nesse ano a gente concorreu de novo ao edital do PROAC. Perdemos. A gente ficamos na suplência, mas ao menos... Tava ali. E assim, eu sabia que... Sabia não tem como saber, mas eu acreditava muito que o projeto tinha potencial. Né? E eu sentia isso da Denise. Aí, nesse momento, já vem o Éder, que é um colega meu que estudou comigo lá no São Bernardo. O Tadeu, que trabalhou lá no São Bernardo também, onde eu estudava. Então ficou mais robusto. A Cássia, que é uma ilustradora incrível, fez umas artes conceituais de cenário pra gente. E fez os cenários do curta também, né? Então eu já estava mais robusto, então eu acreditava muito no projeto. Só que eu perdi, a gente perdeu esse ano, mas eu estava mais tranquilo porque eu estava trabalhando. Né? Não estava tão tranquilo no trabalho, mas a renda... Tinha de onde tirar exatamente. O sustento. E aí, final daquele ano para o início do próximo, aí a coisa ficou difícil na questão de saúde mesmo. Né? Nesse período eu me separei, e a separação foi tranquila, né? Não teve nada traumático, né? Foi só aquela dureza de separar fim, mesmo. Né? De encerrar o ciclo. Isso. E aí, também já comecei a ter problemas no trabalho, por conta de... Eu estava doente, né? Eu não sabia que estava doente, mas eu estava doente, né? Eu estava com depressão e ansiedade. E isso não é brincadeira, gente. É sério. Sim. Quem está de fora às vezes não consegue ver a depressão. A gente não sangra quando está porque a gente mostra ali que a gente tá bem, todo mundo vê a gente sorrindo, brincando. Sim. Mas ninguém imagina como tá dentro da cabeça. Sim. Eu tinha insônia e era regime híbrido o trabalho, né, naquele momento. Então eu ficava 2 dias em casa e 3 tinha que ir pra Paulista, né? Eu ia de moto. E tinha noite que eu não dormia. E tinha que sair cedinho de moto nisso. Então, assim, tava uma maluquice. Eu tinha mencionado que eu tenho TDAH. Foi nesse contexto, investigando tudo isso que estava acontecendo comigo, eu descobri que eu tinha TDAH, né? E que isso tudo somado a algumas coisas que não convém falar aqui, mas que estavam acontecendo no trabalho, agravaram essas comorbidades, né? E aí fui demitido. E aí foi punk, né? Foi uma porrada. Só que
no mesmo mês ou no mês seguinte a minha demissão, não, acho que foi no mês seguinte, a gente ganhou o edital. Aí já com registro, registramos a obra. Já tinha tudo certinho. Nós ganhamos e logo no final do ano, acho que assim que acabou o meu seguro-desemprego, se não Eu me falo engano. desespero, né? Seguro-desespero, Porque chega nas 2 últimas parcelas, bate aquele desespero. Já acabou meu Cara, seguro-desespero. tá acabando. A gente assinou o contrato para receber a verba do edital para começar a trabalhar. E aí nós fizemos o curta-metragem. O valor não foi tão alto, mas me ajudou muito na situação que eu estava, né? E logo em seguida, no ano seguinte, quando a gente estava terminando o curta-metragem, a gente já começou a juntar material para a série. Porque eu tinha outras músicas, né? Já começamos a fazer um roteirinho, fazer uns storyboards ali e tal. Somando ao material que a gente já tinha produzido para o curta, nós escrevemos no PROAC de novo, só que agora para a série, e a gente ganhou. E aí acabou o dinheiro do curta, logo a gente já começou a... Deus é bom o tempo todo. Olha, viu, vou falar para você, porque né? Foi ali, suado, né? foi suado. E aí, nesse momento, a gente começou a fazer a série. E enquanto fazia a série, a Denise, minha sócia, já falou, olha, eu vou começar a olhar para além do YouTube. Vai ter um evento no Rio de Janeiro, um evento chamado Rio TLC, onde você tem ali canais, streaming, produtores, se reúne ali. E é um local para negócios também, né? E aí ela fez um pitching. Eu não sei se as pessoas conhecem o termo. Expliquem para as pessoas, que nem eu sei o que É, é isso. o pitching é uma apresentação que você faz de um projeto para possíveis interessados naquele projeto. E é uma apresentação muito rápida. Eu acho que a minha Já fica a sócia... dica. Minha sócia, acho que ela teve 7 ou 5 minutos para apresentar o parquinho. E aí ela... Só que nesse evento, você acho que poderia escolher 2 canais para quem você queria mostrar. E aí ela escolheu 2 canais. Eu acho que eu posso citar os canais aqui, porque não Acho que não tem problema, se não. trata de... Né, eu acho que era TV Box, se eu não me engano. Box Kids ou coisa assim. E Azumu Kids. E ela fez essa apresentação. Pra quem não sabe, são canais de TV. Canais de TV. a cabo. Isso, canais pagas, né? Canal fechado. Isso. E os canais se interessaram. Só que tinha uma pessoa da TV Cultura assistindo o pitch. Não ali na frente, mas estava ali. No espaço. E essa pessoa procurou a Denise e falou, não, depois passa no nosso stand lá, na mesa de... No stand não, na rodada de negócios, que tem uns espaços, né, específicos. E lá a gente teve esse primeiro contato com a TV Cultura também. Aí a Zumu se interessou, acho que a outra TV se interessou, mas pra gente foi mais interessante a Zumu. E depois conversamos com a Cultura e a gente estava terminando de produzir o parquinho. Então a coisa foi rápida. Aquelas assim. reviravoltas que a vida... O eletrocardiograma. Exatamente. Aquelas reviravoltas. E aí a gente chegou na TV. Que quando eu comecei... E a cultura, a TV Cultura, ela é referência em Sim. desenho animado. Sim, eu acho que a TV Cultura ela tem aquela coisa da curadoria, né? Assim, eles têm um cuidado E muito os grande. desenhos que passam lá são diferenciados. Eu lembro Dog Funny, Sim. que eu gostava muito. Nossa, era aquilo ali era o retrato da adolescência na Tati época. Maionese. A namoradinha dele, Aquele amor platônico exatamente. de adolescente. O amigo meio zoeirão ali. O outro meio mais tímido. Nossa, ela é muito bom mesmo. Representa muito, principalmente a timidez, aquele que não consegue se soltar. A cultura, é exatamente isso que você falou, ela tinha outras propostas de programação, né? O jornal
X, Jornal da Cultura, você assiste, você vê que É diferenciado. não vou entrar no mérito se é melhor ou pior, mas é diferente. Ah, programação infantil. Ah, tinha a época Xuxa, tinha os desenhos lá. E Cultura... eles tinham o Castelo Rá-Tim-Bum, que era muito bom. Nossa, o Castelo Rá-Tim-Bum é uma coisa... TV Rá-Tim-Bum. Eu sou mais da época do Rá-Tim-Bum lá, da TV Rá-Tim-Bum. Senta que lá vem história, né? Tinha... Tá aí um porquê do Quero Te Ouvir também, cara. Não, porque eu gostava muito de assistir. Eu não contei isso pra ninguém. Olha a primeira só que vez legal, que eu falo revelações isso. aqui. E tem a menininha sentada no sofá assim, pequenininha, Pezinho, e eu que esse meu tava, sentava assim, aí ficava lá escutando a história. É isso mesmo. E eu gostava muito. Então isso também tem a ver com Quero Te Ouvir. Sim. É uma das minhas inspirações. Tem um diálogo, né? Tem. Olha que coisa legal. Tá aí, eu nunca contei isso pra ninguém. Olha só, gente, revelações aqui. Mas, Rafa, muito obrigada. Antes de finalizar, tem uma surpresinha, não foi só você que trouxe surpresa. É mesmo? Deixa eu pegar aqui. Esse daqui é um mimo. É um cone de chocolate, ó, gente. Da Doce Sonhos, a lojinha da minha parceira, da Bia Ruas. Ela tem 2 lojas, agora ela tá com uma cafeteria que tá maravilhosa, linda, tudo rosa, gente. Onde são as lojas? Aqui perto do hospital. Agora me fugiu o nome da rua, Antônio Nunes, se não me engano. Aqui é a principal, do lado da Center Motos, um pouquinho antes do hospital. E a outra lá na Rua das Camélias, lá no Jardins. Olha só. E ela é minha parceira e eu trouxe esse mimo em nome da Doce Sonhos pra você. Porque a minha filhota, e eu também, mas a minha filha adora chocolate. Nossa, e lá tem muita coisa. Então eu já sei onde levá-la agora. Aqui tem chocolate quente, chá, cappuccino. Tem salgados. Você chega, tem senta uma lá, torta de olha que frango legal. maravilhosa. Gente, aquela tortinha umas tortinhas de leite moça. Ela tá fazendo isso. É uma tentação porque aqui no lugar. Eu vim lá da Sama. É 14 quilômetros do centro. Ela tá falando isso, agora eu vou ter que passar lá pra comer alguma coisa, porque eu tô com água na boca. Bolo de pote de ninho com morango. Vai por mim. Tá. Muito bom. Recomendação aqui. Recomendação dessa minha parceira. Vocês vão ver sempre alguma coisa da Doce Sonhos. A Bia é uma pessoa muito importante pra mim, que eu trouxe o sonho dela pra dentro do meu. Uhum. Então essa é uma parceria que eu tenho muito carinho, é uma parceria muito especial. Unir o meu sonho ao sonho dela, que era ser confeiteira. Olha só. E ter as lojas. Olha que legal. Então, Bia, um beijo. Gente, vocês querem comer um docinho, um salgado, pastel, tem de tudo lá. Vai lá na Doce Sonhos, ali na Rua do Hospital, do nosso pronto-socorro, um pouquinho antes. Tem lá a lojinha, loja 2, lá no Jardim das Palmeiras, tá bom? Rafa, muito obrigada. Eu que agradeço por compartilhar a sua história com a gente, as suas conquistas, o seu eletrocardiograma de altos e baixos. E é isso mesmo, a nossa vida é assim, é cheia de altos e baixos. É importante a gente falar também dos nossos fracassos, porque são os nossos fracassos que fazem ser quem nós somos hoje. Sim, é parte da nossa história também, e nunca esquecer também, né, da onde a gente veio, as nossas origens. Sim. Achei muito legal você falar ali da escola da Sama, que é onde você começou. Muita gente tem vergonha, mas não, você fala com tanto amor, com tanto carinho. Sim. Cara, muito obrigada. Eu agradeço o espaço, eu tô muito feliz. Primeira entrevista que eu dei uma entrevista, mentira, dei uma entrevista para os alunos do Oredo, né? Eles fizeram um podcast, que eu não sei se é um trabalho de escola só, ou se vão publicar, né? Eu espero que sim. E foi bem legal lá também. E aqui também eu me senti muito à vontade. Que bom. Muito obrigado mesmo, gostei. E o seu trabalho é muito importante aqui para a cidade. Porque você está apresentando Juquitiba para Juquitiba. Obrigada. Né? E que nem eu sou lá da Sama, como é que eles vão saber? O cara que Sama... tá lá no Juquiazinho, que tá lá no Barnabés, né? Então, lá na Palestina. Então eu acho que você tá aproximando a cidade, assim, com esse trabalho. Muito bom, parabéns e muita força. Muito obrigada. E agradecer a Flávia pelo espaço aqui do Hermanas.
Gente, aconchegante demais, você viu né? que gostoso? Gente, vem aqui, tem um monte de artesanato, tem as exposições dos artesanatos da Fátima. É uma loja comunitária, então se você você trabalha com um artesanato, não tem aonde divulgar, chama a gente aqui na Juque Voz, que aí a gente faz a ponte para vir apresentar o seu trabalho aqui no Hermanas, tá bom? Muito obrigado, um beijo a todos e até o próximo. Voltamos. E aí nisso você foi atrás conversou com ele para apresentar o projeto para Denise. Isso, a Denise gostou. Ela tinha me dito, né? Porque só para esclarecer uma coisa aqui, o pessoal lá em São Paulo, São Bernardo, me chama de Chico, né? Porque eu trabalhei lá, tinha muito Rafael, eu chamava pelo sobrenome, sobrenome é Francisco. Aí ficou Chico. De Francisco para Chico é um pulo, né? E aí ela, Chico, porque eu entrei em contato pelo Facebook, eu queria ter entrado em contato com você porque eu queria desenvolver esse projeto lá na época. E eu com vergonha de pedir para ela se ela queria. Porque, pô, uma pessoa com experiência, né? A Denise tem uma vasta experiência e conhecimento também. Sim, e o que eu sempre tive em mente é, se um dia eu mostrar esse projeto para ela ou para qualquer outro profissional que eu confie, eu não posso tomar tempo dessa pessoa. E eu não conseguia terminar o clipe, era isso que eu tinha medo. Né? Por isso que eu queria ele pronto, né? E aí ela falou, não, ficou legal. Aí a gente começou a ver editais, né? E até aí veio o PROAC de 2020. 2019. O PROAC lembrando que o PROAC ele é um edital do governo do estado. Isso, para fomentar a cultura, diversas manifestações artísticas, né? No nosso caso, audiovisual. E ela falou, olha, só que a gente não tem é melhor a gente não concorrer ao PROAC para série, porque a gente está começando agora, a chance da gente conseguir é muito baixa. A gente vai se inscrever em primeiras obras, que aí você inscreve pelo seu nome, ou curta-metragem, onde eu escrevo pela Ibirá Cultural, porque se eu escrevesse pelo meu nome no curtas, eu não sei se eu poderia, porque você tem que provar que você vai dar conta daquele orçamento, você vai, sabe? Você tem todo um cronograma orçamentário, cronograma artístico, é bem trabalhoso, Isso. gente, não é fácil não. Inclusive, a Juque Voz hoje existe graças ao edital da PENAB, um edital da prefeitura daqui do município de Juquitiba. Lembrando que todos esses editais são reconhecidos pelo Ministério da Cultura. Sim, e ainda... Então respeita nós. E ainda assim, né, qualquer democracia no mundo, qualquer país que queira se chamar de democrático, ele tem o dever de investir em arte e cultura, né? Porque existe esse debate, mas vai ficar dando... Não tá dando dinheiro, a gente tá trabalhando. Nós não somos vagabundos, entendeu? E é um trabalho duro. Eu acho uma coisa importante dizer que você ser contemplado por um edital, não sei os outros modelos, mas que nem o PROAC, que nem a PENAB, que nem a Paulo Gustavo, não é que estão te dando um prêmio. Não. Todo aquele dinheiro que você diz que custa o seu projeto, todo aquele valor, você tem que dar conta no final, centavo por centavo. Centavo por centavo, eu não posso gastar um centavo a mais. Exatamente. Tudo bonitinho. E assim, para deixar claro, esse valor que é disponibilizado para nós, fazedores de cultura, é 100% para o nosso projeto. Sim. É para investimento no projeto. O resto das coisas você corre atrás. Exatamente. Porque, enfim, nas administrações federais anteriores... Foi complicado. Havia muito ruído e muita desinformação sobre isso, né? Mas sei lá, Hollywood tem incentivo do governo. As pessoas não falam
de outras maneiras diferentes do que acontece aqui no Daqui Brasil. no Brasil, Mas lá também os governos e o governo federal deles lá, eles também têm incentivo. É porque eu também quero, assim, Hollywood é a maior indústria cinematográfica do mundo. Sim, Né? então até eles recebem. Claro que eles geram muita receita e reinvestem isso. Emprego também, né? Mas também recebem algum tipo de incentivo governamental. Como eu disse, talvez seja diferente dos incentivos que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas enfim, aí a gente foi atrás dos editais. Então aí veio o PROAC, aí a Denise falou, não, melhor tentar o Primeiras Obras, que é a sua primeira obra, e o curta. Claro, se você ganhar os dois, você só pode escolher um, tá? Você não Tem pode... esse detalhe. E aí nós ganhamos os dois. E aí falou, não, vamos em vez do Primeiras Obras, vamos pro curta, porque acho que tem uma questão de empresa, enfim, era mais favorável pra gente escolher esse. E foi no ano da pandemia. Meu Deus. Guarda essa informação. E aí o que aconteceu? Ganhamos e publicaram no Diário Oficial. Eu falei pra todo mundo, falei, cara, ganhei PROAC, vou fazer um curta-metragem, meu desenho, né, vamos gravar as músicas, vai fazer, né, vai acontecer. Vai estourar. E aí falou, legal, agora tem o próximo passo, que é você assinar o contrato e você apresentar o registro da obra. Porque a minha obra, ela é autoral, você, sei lá, poderia pegar uma licença de uma música do Chico Buarque e isso tá no valor, tá, né? Você pode fazer isso, só que aí você vai ter que provar que foi liberada essa música. Se você vai fazer um trabalho autoral, você tem que provar que aquele trabalho é seu, que você não copiou de ninguém, que você, né? Não é plágio e tudo mais. E aí esse registro, ele é da Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional fica no Rio de Janeiro. Só que a Biblioteca Nacional, ela tem escritórios em todos os estados do país. Só que lembra, a gente estava na pandemia. O que aconteceu? O escritório da Biblioteca Nacional, eu não sei os demais, mas o de São Paulo estava fechado. A gente tentou FedEx, a Denise ligou, a Denise estava cogitando ir para o Rio de Janeiro, porque a Biblioteca Nacional acho que estava funcionando. Mas aí tinha um prazo. E aqui em São Paulo fechou tudo. Fechou tudo, assim. E aí, o que aconteceu? A gente ganhou e não levou. E eu desempregado, aquela coisa toda. Aí você vê assim, ó, o seu sonho assim, ó, indo fala abaixo. Só que você sabe o que me pegou nisso tudo? Foi a grana. Porque eu falei, a gente ganhou o edital. Não, a gente ganhou ok, não conseguimos fechar o contrato por uma questão técnica e legítima, né? Não tem nem o que reclamar, porque é a maneira de garantir a legalidade das coisas, né? Só que eu falei, cara, eu tô mó feliz de ter ganho, mas o que tá me pegando de ter perdido é que eu não vou ter grana. E a coisa não tava muito fácil. E aí, ao final daquele ano, uma colega minha que trabalhou comigo em São Bernardo, estava trabalhando em São Paulo e me indicou para uma vaga numa empresa também de material didático, multimídia, né? E no início do ano seguinte eu comecei a trabalhar nessa empresa, no início assim, maio, né? E aí nesse ano a gente concorreu de novo ao edital do PROAC. Perdemos. A gente ficamos na suplência, mas ao menos... Tava ali. E assim, eu sabia que... Sabia não tem como saber, mas eu acreditava muito que o projeto tinha potencial. Né? E eu sentia isso da Denise. Aí, nesse momento, já vem o Éder, que é um colega meu que estudou comigo lá no São Bernardo. Tadeu, que trabalhou lá no São Bernardo também, onde eu estudava. Então ficou mais robusto. A Cássia, que é uma ilustradora incrível, fez umas artes conceituais de cenário pra gente, e fez os cenários do curta também, né? Então eu já estava mais robusto, então eu acreditava muito no projeto. Só que a gente perdeu esse ano, mas eu estava mais tranquilo porque eu estava trabalhando, né?
não estava tão tranquilo no trabalho, mas Mas a também renda... tinha da onde tirar Exatamente. o sustento. E aí, final daquele ano pro início do próximo, aí a coisa ficou difícil na questão de saúde mesmo, né? Nesse período eu me separei e a separação foi tranquila, né? Não teve nada traumático, né? Foi só aquela dureza de separar fim, mesmo. Né? De encerrar o ciclo. Isso. E aí também já comecei a ter problemas no trabalho por conta de... Eu estava doente, né? Eu não sabia que eu estava doente, mas eu estava doente, né? Eu estava com depressão e ansiedade. E isso não é brincadeira, gente. É sério. Sim. Quem está de fora às vezes não consegue ver a depressão. A gente não sangra quando está Porque a gente mostra ali que a gente tá bem, todo mundo vê a gente sorrindo, brincando. Sim. Mas ninguém imagina como tá dentro da cabeça. Sim. Eu tinha insônia e era regime híbrido o trabalho, né, naquele momento. Então eu ficava 2 dias em casa e 3 tinha que ir pra Paulista, né? Eu ia de moto. E tinha noite que eu não dormia. E tinha que sair cedinho de moto no dia seguinte. Então assim, tava uma maluquice. Eu tinha mencionado que eu tenho TDAH, foi nesse contexto, investigando tudo estava acontecendo comigo, eu descobri que eu tinha TDAH, né, e que isso tudo somado a algumas coisas que não convém falar aqui, mas que estavam acontecendo no trabalho, agravaram essas comorbidades, né, e aí fui demitido. E aí foi punk, né, foi uma porrada. Só que no mesmo mês ou no mês seguinte à minha demissão, não, acho que foi no mês seguinte, a gente ganhou o edital. Aí já com registramos a obra. Já tinha tudo certinho. Nós ganhamos. E logo no final do ano, acho que assim que acabou o meu seguro-desemprego, se não me engano. Eu falo desespero, né? Seguro-desemprego, porque chega nas 2 últimas parcelas, bate aquele desespero. Já acabou meu seguro-desespero. Tá acabando. A gente assinou o contrato para receber a verba do edital para começar a trabalhar. E aí nós fizemos o curta-metragem. O valor não foi tão alto, mas me ajudou muito na situação em que eu estava, né? E logo em seguida, no ano seguinte, quando a gente estava terminando o curta-metragem, a gente já começou a juntar material para a série. Porque eu tinha outras músicas, né? Já começamos a fazer um roteirinho, fazer uns storyboards ali e tal, somando ao material que a gente já tinha produzido para o curta. Nós escrevemos no PROAC de novo, só que agora para a série, e a gente ganhou. E aí acabou o dinheiro do curta. Logo a gente já começou a... Deus é bom o tempo todo. Olha, viu, vou falar para você, porque né, foi ali, suado. né? Foi suado. E aí, nesse momento, a gente começou a fazer a série. E enquanto fazia a série, a Denise, minha sócia, já falou: olha, eu vou começar a olhar para além do YouTube. Vai ter um evento no Rio de Janeiro, um evento chamado Rio TLC, onde você tem ali canais, streaming, produtores, se reúne ali. E é um local para negócios também, né? E aí ela fez um pitching. Eu não sei se as pessoas conhecem o termo. Expliquem para as pessoas, que nem eu sei o que É isso. O pitching é uma apresentação que você faz de um projeto para possíveis interessados naquele projeto. E é uma apresentação muito rápida. Eu acho que a minha Já fica sócia... a dica. Minha sócia, acho que ela teve 7 ou 5 minutos para apresentar o parquinho. E aí ela... Só que nesse evento, você acho que poderia escolher 2 canais para quem você queria mostrar. E aí ela escolheu 2 canais. Eu acho que eu posso citar os canais aqui, porque Acho que não tem problema, se não. trata de... Né, eu acho que era TV Box, se eu não me engano. Box Kids, ou coisa assim. E Azumu Kids. E ela fez essa apresentação. Pra quem não sabe, são
canais de TV. Canais de TV. A cabo. É isso, canais Canais. pagas, né? Canal fechado. Isso. E os canais se interessaram, só que tinha uma pessoa da TV Cultura assistindo o pitch. Não ali na frente, mas estava ali. No espaço. É. E essa pessoa procurou a Denise e falou, não, depois passa no nosso stand lá na mesa de... No stand não, na rodada de negócios, que tem uns espaços, né, específicos. E lá a gente teve esse primeiro contato com a TV Cultura também. Aí a Zumu se interessou, acho que a outra TV se interessou, mas pra gente foi mais interessante a Zumu. E depois conversamos com a Cultura e a gente estava terminando de produzir o parquinho. Então a coisa foi rápida. Aquelas assim. reviravoltas que a vida... O eletrocardiograma. Exatamente. Aquelas reviravoltas. E aí a gente chegou na TV. Que quando eu comecei... E a cultura, a TV Cultura, ela é referência em Sim. desenho animado. Sim, eu acho que a TV Cultura ela tem aquela coisa da curadoria, né? Assim, eles têm um cuidado E os muito grande. desenhos que passam lá são diferenciados. Eu lembro Doug Funny, Sim. que eu gostava muito. Nossa, era aquilo ali era o retrato da adolescência na Tati época. Maionese. A namoradinha dele, Aquele amor platônico, exatamente. de adolescente. O amigo meio zoeirão ali. O outro meio mais tímido. Nossa, era muito bom mesmo. Representa muito, principalmente a timidez, aquele que não consegue se soltar. A cultura, é exatamente isso que você falou, ela tinha outras propostas de programação, né? O jornal X, o Jornal da Cultura, você assiste, você vê que... É diferenciado. Não vou entrar no mérito se é melhor ou pior, mas é diferente. A programação infantil. Tinha a época Xuxa, tinha os desenhos lá. E eles tinham o Castelo Rá-Tim-Bum, que era muito bom. Nossa, o Castelo Rá-Tim-Bum é uma coisa... TV Rá-Tim-Bum. Eu sou mais da época do Rá-Tim-Bum lá, da TV Rá-Tim-Bum. Senta, que lá vem história, né? Tá aí um porquê do Quero Te Ouvir também, cara. É mesmo? Porque eu gostava muito de assistir. Eu não contei isso pra ninguém. Olha a primeira só que vez legal. que eu falo Revelações isso. aqui. E tem a menininha sentada no sofá assim, pequenininha. Pezinho, E eu, esse meu tava, sentava assim, aí ficava lá escutando a história. É isso mesmo. E eu gostava muito. Então isso também tem a ver com Quero Te Ouvir. Sim. É uma das minhas inspirações. Tem um diálogo, né? Tem. Olha que coisa legal. Tá aí, eu nunca contei isso pra ninguém. Olha só, gente, revelações aqui. Mas, Rafa, muito obrigada. Antes de finalizar, tem uma surpresinha, não foi só você que trouxe surpresa. É mesmo? Deixa eu pegar aqui. Esse daqui é um mimo. É um cone de chocolate, ó, gente. Da Doce Sonhos, a lojinha da minha parceira, da Bia Ruas. Ela tem 2 lojas, agora ela tá com uma cafeteria que tá maravilhosa, linda, tudo rosa, gente. Onde são as lojas? Aqui perto do hospital. Agora me fugiu o nome da rua, Antônio Nunes, se não me engano. Aqui é a principal, do lado da Center Motos, um pouquinho antes do hospital. E a outra lá na Rua das Camélias, lá no Jardins. Olha só. E ela é minha parceira e eu trouxe esse mimo em nome da Doce Sonhos pra você. Porque a minha filhota, e eu também, mas a minha filha adora chocolate. Nossa, e lá tem muita coisa. Então eu já sei onde levá-la agora. Aqui tem chocolate quente, chá, cappuccino. Tem salgados. Você chega, Tem senta lá, uma torta de olha que frango legal. maravilhosa. Gente, aquela tortinha umas tortinhas de leite moça. Ela tá fazendo isso. É uma tentação porque aqui no lugar. Eu vim lá da Sama. É 14 quilômetros do centro. Ela tá falando isso, agora eu vou ter que passar lá pra comer alguma coisa, porque eu tô com água na boca. Bolo de pote de ninho com morango. Vai por mim. Tá. Muito bom. Recomendação aqui. Recomendação dessa minha parceira. Vocês vão ver sempre alguma coisa da Doce Sonhos. A Bia é uma pessoa muito importante pra mim, que eu trouxe o sonho dela pra dentro do meu. Uhum. Então essa é uma parceria que eu tenho muito carinho, é uma parceria muito especial. Unir o meu sonho ao sonho dela, que era ser confeiteira. Olha só. E ter as lojas. Olha que legal. Então, Bia, um beijo.
Gente, vocês querem comer um docinho, um salgado, pastel, tem de tudo lá. Vai lá na Doce Sonhos, ali na rua do hospital, do nosso pronto-socorro, um pouquinho antes. Tem lá a lojinha, loja 2, lá no Jardim das Palmeiras, tá bom? Rafa, muito obrigada. Eu que agradeço por compartilhar a o espaço. sua história com a gente, as suas conquistas, o seu eletrocardiograma de altos e baixos. E é isso mesmo, a nossa vida é assim, é cheia de altos e baixos. É importante a gente falar também dos nossos fracassos, porque são os nossos fracassos que fazem ser quem nós somos hoje. Sim, é parte da nossa história também, e nunca né? esquecer também, né, da onde a gente veio, as nossas Sim, origens. sim. Achei muito legal você falar aí da escola da samba, que é onde você começou. Muita gente tem vergonha, mas não, você fala com tanto amor, com tanto carinho. Sim. Cara, muito obrigada. Eu agradeço o espaço, eu tô muito feliz. Primeira entrevista que dei uma entrevista, mentira, dei uma entrevista para os alunos do Oredo, né? Eles fizeram um podcast, que eu não sei se é um trabalho de escola só, ou se vão publicar, né? Eu espero que sim. E foi bem legal lá também. E aqui também eu me senti muito à vontade. Que bom. Muito obrigado mesmo, gostei. E o seu trabalho é muito importante aqui para a cidade, porque você está apresentando Juquitiba para Juquitiba. Obrigada. Né? E que nem eu sou lá da Sama, como é que eles vão saber? O cara que tá Sama... lá no Juquiazinho, que tá lá no Barnabés, né? Então, lá na Palestina. Então eu acho que você tá aproximando a cidade assim, com esse trabalho. Muito bom, parabéns e muita força. Muito obrigada. E agradecer a Flávia pelo espaço aqui do Hermanas. Aconchegante demais. Você viu né? que gostoso? Gente, vem aqui, tem um monte de artesanato, tem as exposições dos artesanatos da Fátima. É uma loja comunitária, então se você trabalha com um artesanato, não tem aonde divulgar, chama a gente aqui na Juque Voz, que aí a gente faz a ponte para vir apresentar o seu trabalho aqui no Hermanas, tá bom? Muito obrigada, um beijo a todos e até o próximo. Ah.